Novamente, completando a estratégia anterior, faz ela pensar em ti o máximo de tempo possível. Esse conceito já foi falado aqui, mas foi falado sobre o uso de gatilhos mentais, curiosidade e confusão. Só que agora eu quero falar sobre como deixar a pessoa pensando, só que sem o uso de alguma técnica neurolinguística. O que eu vou te falar aqui é algo muito simples. De tão simples chega a parecer engraçado. O mais incrível é como algo tão simples consegue ter tanto efeito positivo. Porém, nós temos um problema aqui. Por esse negócio não se tratar de uma técnica e sim de uma linha de pensamento, é impossível que eu formule um passo a passo. Eu até tentei, mas não consegui. Inclusive, essa é a diferença de técnica para linha de raciocínio. No curso de Test Game, eu abordei técnicas. Aqui no curso de jogo passivo, eu estou abordando linhas de raciocínio. Uma linha de raciocínio é uma referência que tu segue para conseguir um determinado objetivo. Por isso, agora presta bastante atenção e eu preciso que tu use a tua criatividade agora. E formula algo baseado nesses 3 exemplos absurdamente simples que eu vou falar agora. Na minha vida, nas minhas condições e na minha realidade, eu me obrigava a usar o test game para manter as mulheres ligadas a mim. Quem é conquistador de verdade sabe que raramente a gente vai conseguir comer uma mulher na mesma noite. Por mais que o jogo tenha corrido bem, às vezes é necessário que tu estenda esse lance por alguns dias. Também por um princípio que eu tinha de ser um amante natural e deixar essas mulheres o máximo de tempo possível na minha vida. E aí eu usava tudo que eu tinha direito para manter essas pessoas ligadas a mim e para criar uma ligação mais forte. Uma coisa que fica entre conexão emocional e paixão. Então quando eu estava conversando por mensagem com alguma menina que eu já tinha pegado e queria levá-la para o sexo, ou até mesmo se já teve sexo, mas eu queria manter elas, eu tentava sempre fazer com que ela se ocupasse com alguma coisa que gire em torno de mim, ou que faça ela ficar pensando em mim. Então eu vou te contar agora 3 exemplos que eu usei com quase todas as gurias que eu conheci. Tu vai criar e adaptar em cima deles, e também nada te impede de usar esses mesmos exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo da música. É comum as pessoas se enviarem músicas umas para as outras quando está se criando um romance entre elas. Eu acredito que tu já deve ter feito isso, ou alguma menina já fez isso para ti. Agora, quando se usa de modo estratégico, isso potencializa as chances de ela ficar apaixonada por ti. O que eu fazia era o seguinte, eu tinha uma seleção de músicas que estimulavam o lado emocional das mulheres. Mas eram músicas ótimas, músicas viciantes, daquelas que não se consegue ouvir só uma vez. E lógico, não eram músicas de modinha, não eram músicas afeminadas ou extremamente românticas. E sempre que eu estava conversando com uma menina pela internet, às vezes a gente tinha conversas legais e às vezes não. Então toda vez que a gente tinha uma conversa legal, em que eu senti que a ligação entre nós aumentou, uma dessas músicas desse repertório. E dizia que aquela música me lembrava muito ela. E pedia para ela em um determinado dia para ouvir aquela música e ficar pensando em mim, ficar lembrando de mim. Eu já mandava o arquivo da música e não o link, justamente para ela ter o arquivo com ela e ser mais fácil dela ouvir. Isso parece simples, cara. E realmente é simples, mas a gente não tem noção do que isso causa na cabeça delas. Elas guardam as músicas que a gente manda, elas procuram a tradução das músicas, elas procuram saber qual é o sentido por trás de cada frase. Elas ouvem várias e várias vezes pensando no cara. Elas gastam muito tempo da vida delas pensando na gente, mesmo que a gente não esteja por perto. Ou seja, nesses casos está acontecendo um jogo passivo na nossa ausência. A gente está colocando o jogo no piloto automático e isso é perfeito. O segundo exemplo, que eu já fiz algumas vezes também, mas não tantas, em um determinado ponto da interação, onde já tinha muito interesse criado, onde a gente já está se encontrando e tal, eu fazia uma espécie de jogo e fazia elas entrarem nesse jogo, porque elas achavam divertido. É como se esse jogo fosse baseado em padrão de qualidade. No caso, estimular as meninas a se arrumarem o máximo possível. E que mulher que não gosta de se produzir, de ficar bonita? O detalhe desse jogo é que ela estava se arrumando para mim. Nessa brincadeira, eu dizia que em todas as vezes em que elas me encontrassem durante a noite,
Elas tinham que obrigatoriamente estar de vestido, de salto alto e de batom vermelho, e o mais bonitas possíveis. Falando para vocês aqui, isso soa como uma obrigação, mas não, era uma brincadeira em que elas adoravam participar. Usar vestido, salto e batom vermelho era a missão delas. Parar umas 3 horas antes do encontro e se arrumar era a missão delas. E quer saber de uma coisa? Mulheres são submissas por natureza, basta elas acharem um macho dominante e vão fazer tudo por ele. E o terceiro exemplo era algo mais hardcore, em que dependia muito do nível de submissão e interesse dessa pessoa. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso foi meio que por acaso, com uma menina bastante submissa que eu queria deixar apaixonada por mim. E eu lancei uma brincadeira e fiz ela entrar no jogo. Eu falei pra ela que eu tava com vontade de cheirar o pescoço dela, mas eu queria que o pescoço dela tivesse o cheiro do perfume Chanel número 5. Pra quem não conhece, o Chanel número 5 é um perfume, pra falar a verdade, nem é muito bom, mas ele é importado e caro pra caralho. E ele é raro, é difícil de encontrar. E quando eu falei isso, em tom de desafio, eu sabia que essa mulher ia fazer de tudo pra comprar esse perfume. Ela passou uma semana atrás desse perfume e até que ela achou. O que eu ganhei com essa brincadeira? Eu ganhei uma mulher apaixonada por mim. Eu ganhei uma dependência emocional. E o que ela ganhou com isso? Ela ganhou a presença de um lover, um amante das mulheres. E é isso aí. Esses são os 3 exemplos simples, lúdicos, mas poderosos.